Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Atos dos Apóstolos, que na minha humilde opinião poderia ser muito bem chamado de Atos do Espírito Santo. Na verdade, os teólogos antigos nomeavam como Atos dos Apóstolos por crer que boa parte dele está focado no ministério de Pedro. Seria mais ou menos João 1, 11 e 12. Ele veio para os seus, ministério de Pedro. Como os seus não quiseram, deu direito a todos nós, ministério de Paulo, ministério gentílico. Os pais da fé, como Orígenes, João Crisóstomo, chamavam esse livro de Atos do Espírito Santo. Cabe lembrar que o conteúdo é canônico, o título não. O título foi um acréscimo, uma leitura interpretativa que os copistas assim o fizeram, ok? Eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, versículo de número 42. O motivo pelo qual eu acho que deveria ser Atos do Espírito Santo é que os apóstolos não existem mais. Ponto. Os apóstolos, pelo menos Pedro e Paulo, não existem mais. Nenhum dos 12 do colégio apostólico. Mas as obras do Espírito Santo continuam a ser, oh glória a Deus, contemporâneas, existentes e atuantes. Nosso Deus é um Deus operante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42. Podemos chamar assim de os 4 pilares de uma igreja quase perfeita. Os 4 pilares de uma igreja chamada como igreja modelo. Cabe lembrar que esta igreja não era perfeita, porque a igreja é uma instituição composta de pessoas imperfeitas que fazem uma obra perfeita por causa daquele que a aperfeiçoa, que é o Deus perfeito, o próprio Deus. Isto é a igreja, ok? Porém, esta é chamada de a igreja modelo. Eu, sinceramente, posso até gravar um outro vídeo contrastando a igreja de Antioquia, de Atos 13, com a igreja de Jerusalém. Mas essa é uma outra história. Mas vamos lá, os 4 pilares de uma igreja que cresce assustadoramente, de uma igreja que cresce avassaladoramente, de uma igreja que cresce, eu não estou falando de inchar, porque tem muitas igrejas cheias de pessoas vazias. É uma igreja que cresce, não é uma igreja que infla, não é uma igreja que enche, é uma igreja que cresce. Quais são esses 4 pilares? Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro de tudo, gente, eles perseveravam na doutrina. Muitas pessoas interpretam erroneamente esse texto, eu acredito que propositalmente, porque é explícito o texto, não é difícil de interpretação. E perseveravam na doutrina, gente, é na doutrina, não é dos costumes. Esse texto não tem nada a ver com usos e costumes. Ok? Eu creio que os bons costumes podem e devem serem conservados. Agora, aqui não é costume, gente, é doutrina. O que é doutrina? Doutrina é uma palavra firme, ok? Que estabelece conduta de vida. E a doutrina é transcultural. Então, essa doutrina que norteava os primeiros crentes pode nos nortear também. E observe que eles não apenas tinham doutrina, mas eles perseveravam. Isso quer dizer que eles foram tentados a fugirem dessa doutrina. Eles foram assediados por outros ventos de supostas doutrinas, pseudas verdades, mas eles firmaram-se, eles perseveravam. Eles não negociavam a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é o quê? É uma doutrina que nós conhecemos como teologia, doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, paracletos e assim sucessivamente. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se você, amado pastor, quiser ter uma igreja relevante, você precisa que a sua igreja esteja na doutrina e persevere na doutrina. Mas não na doutrina dos homens, na doutrina dos apóstolos. Mas eles não eram homens? Ok, eles eram homens. Mas existe uma lei chamada a lei da primeira citação. Então a igreja passa pelas primeiras citações, que são o colégio apostólico.
E as primeiras citações bíblicas de qualquer assunto vão nortear esse assunto por todas as escrituras. Então aqui nós temos a base, nós temos o pilar, ok? A doutrina dos apóstolos. E eles perseveravam nessa doutrina. Quem persevera na doutrina dos apóstolos não tem problema nenhum em seguir num outro pilar, que é na comunhão. No grego está escrito na koinonia. Então eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, não é na confusão, no partir do pão, obra social, ok? A lei da partilha, e por fim, e nas orações. Não que a oração fosse menos importante, ok? Observe que essa palavra orações está no plural. Isto porque, segundo William Barclay, esta palavra utilizada aqui passa-nos a ideia de que eles não apenas oravam em suas casas, como alguém tem-se essa ideia. Eles não apenas tinham uma vida individual de oração, mas eles tinham uma vida plena de oração e juntamente com os irmãos. Isso é o mesmo que dizer, a ideia que Paulo passa em Filipenses 4:8. Quando vos ajunteis, um tem a salmos, outro tem uma palavra, outro tem um louvor. Então essas são as orações. Eles oravam na igreja, eles oravam em casa, eles oravam na casa dos irmãos, perseveravam nas orações. E as suas orações eram constantes, eram orações tremendas e respondidas. E respondidas por quê? Porque eles perseveravam na doutrina. Por quê? Porque eles tinham comunhão. Se você não tiver comunhão, a sua oração é válida. É invalidada pela falta de koinonia. Por quê? Porque eles não eram hipócritas. Eles tinham as orações, que era a manifestação da fé, mas tinham as obras no partir do pão. Então esses são os 4 pilares de uma igreja altamente poderosa, altamente influenciadora, uma igreja revitalizadora, uma igreja que se reinventa, uma igreja que não ultraja-se, uma igreja que não pode ser obsoleta, ultrapassada e jamais será. Se você quiser permanecer com a sua igreja, sendo contemporânea, sendo bíblica, que agrade a Deus, que sirva aos homens, porque esse é o modelo perfeito, agradar a Deus, servir aos homens. É impossível agradar a Deus se não servir aos homens. E a única maneira de você servir aos homens é agradando a Deus. Ok? Porque se você desagradar a Deus, você não vai servir de bênção para os homens, você não vai servi-los. Você vai servi-los momentaneamente, mas lá no fim da história você está trazendo prejuízo e não benefício. Então, se você quiser servir aos homens, agrade a Deus. Se você quiser agradar a Deus, sirva aos homens. Porque a maneira de agradar a Deus é servindo aos homens. Isso é, sendo útil para que os homens sejam salvos. Sendo pertinente, sendo relevante. Ok? Então, se você quiser que a sua igreja não seja obsoleta, não seja ultrapassada, ultrajada, não esteja na ignomia, no vitupério, no opróbrio, na humilhação, se você quiser que de fato essa igreja tenha um aval de Deus, primeiro, persevere na doutrina dos apóstolos. Segundo, não perca a comunhão. Terceiro, partilha de pão, isto é, obra social. Ok? Não fica apenas entre irmãos. O que começa entre irmãos passa para o mundo inteiro. E por fim, nunca perdeu o hábito santo e sagrado, o santo sacramento de uma vida de intensa oração. Essa é a nossa fala, esse é o nosso vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos nos preparar para ir na igreja e estaremos mais uma vez cultuando a Deus. É isso que nós somos chamados para fazer, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. Deixa o seu like, acione lá o sininho das suas notificações, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Ao invés de muitas metodologias, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Nós temos cheio de coisas ungidas, e as coisas ungidas estão tomando o lugar das pessoas ungidas. O propósito de Deus não é coisas ungidas, é pessoas ungidas. Então as pessoas estão cursando, estão versando-se, estão viajando, estatística, mais estatística, como é que eu posso ser uma igreja poderosa, relevante, virtuosa, abençoadora? Tá aqui, irmão, simples. Não saia da doutrina dos apóstolos. Não perca a comunhão com seu irmão. Não deixe de partilhar o pão. Olhe para o necessitado. Missão na íntegra. E por fim, então, viva uma vida de constante oração, diálogo e familiarização com Deus da igreja. Essa é a minha fala, essa é a minha palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.